Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo comentar aí sobre o Campeonato Mineiro que terminou a primeira fase, né? Agora a gente vai ter aí as semifinais aí. Vamos dar uma conferida em quem são esses clubes aí. Vamos tentar falar tudo aí sobre esse campeonato e ver quais são as chances aí, quem que tem mais chances aí de ser campeão aí, na minha opinião, evidentemente. Vou começar comentando aqui primeiro da tabela, né, da última rodada, né, dos jogos aqui, rapidinho falando. O América jogou com o Tombense, né, fora de casa, venceu por 1-0. O Cruzeiro jogou em Belo Horizonte com o Uberlândia, venceu por 2-0. O Atlético venceu por 3-0 o Ipatinga. O Democrata de Valadares jogou lá em Valadares, venceu por 2-1 Vila Nova. A Patrocinense perdeu para o Pouso Alegre de 1-0, jogando lá em Patrocínio, e o Atlético venceu o Itabirito por 2-1, jogando em São João del Rei. Então, depois desse resultado aí, vou comentar aqui também a classificação final, como que ficou, né? Então, no Cruzeiro, né, primeiro aí do seu grupo aí, o Atlético, né, ficou em primeiro também do seu grupo, e o América ficou em primeiro do seu grupo. Então, esses seriam os primeiros colocados aí, gerais aí, né, classificados. E aí, para compor essa semifinal, seria o melhor segundo colocado geral, né? Que aí, no caso, aqui nessa tabela, né, foi o Tombense, que teve 15 pontos, né? Teve até uma briga ali com o Atlético, né? O Atlético ficou com 13 ali e tal, mas no final das contas ali, né, nessa última rodada, quando os clubes foram se enfrentar, já estava ali mais ou menos ali definido como que seria, né? O Cruzeiro e Atlético jogaram lá em Belo Horizonte e o América jogou no interior, jogou em Tombos, né? Mas já estava mais ou menos definido, né? E também vou comentar aqui rapidamente aqui da repescagem, né? Então, os clubes aí que ficaram menos aí colocados, né, com as piores colocações aí foram o Democrata, a Patrocinense e o Ipatinga, né? Então esses clubes aí, eles vão disputar uma repescagem, né, para ver quem que vai ficar ali na série, no Campeonato Mineiro chama Módulo 1, né? No Módulo 1 ali do Campeonato Mineiro, e quem vai ser rebaixado, né? Dois desses clubes serão rebaixados, né? Bom, comentando aqui sobre o jogo, vou falar primeiro aqui do jogo do América, né? O América teve muita dificuldade, tinha uma certa expectativa do jogo do América, porque teve aquele tropeço lá na Copa do Brasil, né? Perdeu para o Maringá, e como que a equipe ia se comportar, né? Tinha uma expectativa muito grande do América, principalmente em relação à Copa do Brasil, né? Já que no ano passado chegou nas quartas de finais, no ano retrasado chegou na semifinal. Então a Copa do Brasil é uma competição que sempre traz uma receita grande, então ficou com aquela expectativa grande que o América poderia ali talvez fazer uma boa competição esse ano, e foi eliminado logo na primeira fase. Então ficou uma expectativa para ver como que esse time vinha jogar, né? O time não veio com o time todo titular, poupou alguns jogadores. O técnico fez algumas mudanças ali, não jogou bem o América, né? Foi um jogo assim que não teve muita coisa, mas também a motivação lá embaixo, né? Porque as equipes já estavam classificadas, né? E aí quem eu destaco aí nesse jogo foi o Benítez, né? Que entrou no segundo tempo, fez um golaço, realmente joga muito bem o Benítez, é um craque realmente. É uma pena que ele tem muita dificuldade na parte física, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa sempre pensar no futebol, né? Precisava ter uma atenção maior em relação a isso, né? Pô, a gente vê que no futebol o jogador que ele tem mais habilidade ali, ele realmente apanha muito, ele realmente sofre muito, né? Posso falar que 2 jogadores aqui no Brasil aqui que sofreram muito aqui, né? O Sávio, né, nos anos 90 e também ali início dos anos 2000,
O Pedrinho, que jogou no Vasco, né? Hoje eu acho que ele é presidente do Vasco, né? Venceu a eleição no Vasco. Eram jogadores muito habilidosos e que sofreram muito com isso, né? Apanhavam muito, né? O próprio caso do Neymar, né? O Neymar também é um que também apanha bastante, né? Muita gente acha que é merecido, né, o que ele faz, porque ele faz muita graça e tal. Mas eu acredito que isso no futebol deveria ser muito menos assim tolerado do que é, né? Essas faltas mais duras, elas deveriam ser ali receber o cartão vermelho na hora e acabar com aquilo, para realmente poder acontecer o jogo sem faltas, né? E não ter essa crueldade que a gente vê aí no futebol, né? De realmente jogadores mais habilidosos sofrerem muito. Então o Benítez é um cara que ele apanha muito, sofre muito, mas ele tem muita habilidade, joga bem e marcou um golaço ontem, né? Foi o melhor da partida aí. O América venceu aí por 1-0, mas não foi um jogo que o América jogou bem, né? O torcedor do América fica até um pouco preocupado aí em relação que tem toda essa Série B aí para jogar. Bem, o outro jogo aí que a gente teve também, né, dos finalistas aí foi o Cruzeiro e o Uberlândia, né? O Cruzeiro venceu com tranquilidade, também foi oportunidade para rodar o time ali. Venceu o Uberlândia por 2-0. Então, para o Cruzeiro aí, também tem se mostrado aí um momento de superação, né? O time começou mal o campeonato, né? Começou ali meio que tendo resultados ruins, aí venceu o Atlético, parecia que a coisa ia fluir, foi eliminado na Copa do Brasil e para um time assim, Souza, né? Um time que não tem expressão nacional quase nenhuma, né? Um time desconhecido, um time da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E aquilo ali pesou muito, então ficou a expectativa de como que o time ia se comportar também, e o time tem demonstrado resposta, né? E saiu ali de uma situação de desconfiança para o protagonismo. Eu mesmo não acreditava que o Cruzeiro iria conseguir classificar em primeiro ali para as finais, né? Acreditava que ele poderia chegar ali na 2ª ou na 3ª posição, que essa primeira posição ia ficar com o América tranquilamente. E não foi o que aconteceu, né? Apesar do América estar invicto, né, não ter perdido no campeonato, o Cruzeiro ter perdido para o América, o Cruzeiro ainda conseguiu ficar com a primeira colocação aí do geral do campeonato, né? Muito em função daquele jogo contra o Atlético, né? Conseguiu vencer o clássico ali naquele momento ali que era decisivo, né? Então o Cruzeiro chega aí em alta, né? Vamos dizer assim, não que esteja em alta aquele futebol maravilhoso, mas em alta no sentido de que está numa crescente, né? O time está evoluindo em comparação do que estava no começo do campeonato. Então chega num bom momento aí o Cruzeiro, né? Para jogar contra a Tombense. Bom, vamos falar também do Atlético, né? O Atlético jogou contra o Ipatinga, conseguiu vencer por 3-0. Também foi uma oportunidade para rodar o time, colocar jogadores jovens ali, jogadores que não faziam parte ali, não tinham tanta oportunidade no time principal. E o Filipão, mais uma vez questionado, sempre ali aquela pressão em cima do Filipão, porque o que a gente vê do Atlético, a impressão que o Filipão tem uma Lamborghini na mão e está ali andando na pista da direita, né? Sendo que o cara poderia estar na pista da esquerda fazendo alta velocidade, está passando por cima de todo mundo, está atropelando todo mundo, mas não tem mostrado um bom futebol, né? A gente não sabe o que acontece, quando isso vai acontecer, então sempre fica aquela dúvida. O Filipão fala e não diz nada, né? Sempre se esquiva um pouco da situação, né? E tal, vai cozinhando aquilo ali, mas o Atlético sempre muito forte, né? Bom, então as semifinais ficaram da seguinte forma, né? O Cruzeiro vai jogar com o Tombense, né? Tendo a vantagem o Cruzeiro. A tendência é que a Tombense mande o seu jogo em Ipatinga, né? Até para fazer renda ali e tal, por ser um estádio maior, né? E o segundo jogo seja no Mineirão, né? Seja ali o mando do Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro vai ter a vantagem até no final, porque se classificou em primeiro, né? Então pode jogar por 2 empates. Em relação ao segundo jogo, né, quem tem a vantagem é o América, né? O América e Atlético. Os jogos vão ser lá em Belo Horizonte, né? E a vantagem do empate está aí por conta do América, né? Então, para o América basta 2 empates para avançar até a final. Então, aí a expectativa grande aí, né, dessa semifinal aí
A gente vai seguir aqui acompanhando para a gente ver aí como que vai se decidir aí esse campeonato. Então é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, qual time que você acha que tá muito bem aí, né? Tem tudo para conquistar esse título, né? Lembrando que o Atlético aí vem numa grande sequência de conquistas, né? O Cruzeiro está se recuperando e o América sempre batendo ali na trave, né? Em relação a Tombense, eu acho que já é mais difícil, né? Eu acho que a decisão está realmente entre Cruzeiro, Atlético e América. Não coloco nenhum dos três ali como favorito, né? Teoricamente seria o Atlético Mineiro por ter um time melhor, mas acho que vai ser um jogo bem equilibrado contra o América. Se o Atlético vence o América, passa pelo América, aí a história é outra. Mas por enquanto eu acredito que não tem favoritos. Então é isso aí, fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.